Uma ótima noite a todos, mais uma vez. Esse é o estudo do Livro dos Espíritos. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, interior de São Paulo, e quinzenalmente nós nos reunimos aqui para que a gente possa estudar o Livro dos Espíritos. É um estudo em conjunto, eu sou apenas a facilitadora, mas todo mundo tem direito a falar, erguer a mão, interromper, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, assim, a gente gosta que todo mundo participe, porque é assim que todo mundo aprende, né? A gente pensando, então, às vezes eu chamo alguém, assim, para dar alguma opinião, para falar, com o intuito da gente poder pensar um pouquinho, né? Mas quem não quiser falar, não tem problema nenhum também, é uma coisa assim totalmente aberta, tá bom? Nós estamos estudando as leis morais, né? Então, eu vou abrir aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Como vocês sabem, o Livro dos Espíritos, ele tem 4 partes, né? Então, a primeira parte é das causas primárias, a segunda parte é a vida no mundo espiritual, a terceira parte são as leis morais, e a quarta parte são as predições, os milagres e tal, né? Então, na verdade, assim, a terceira parte, que é essa que nós estamos estudando, ela tem as leis morais, que depois é desenvolvida com mais propriedade no Evangelho, né? O Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. Então, nós temos aqui, nessa parte 3, a semente, né, do que vai ser depois desenvolvido melhor no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, eu vou colocar aqui que nós falamos nos estudos anteriores sobre a consciência, né? Acho que quem não estava aqui, depois pode pegar o estudo, todos eles ficam gravados, né? Então, nós conversamos muito sobre a consciência, né? E aí, assim, ele pergunta aqui, que, assim, uma vez que o homem traz na consciência a lei de Deus, como nós já conversamos bastante das outras vezes, que necessidade tem dela ser revelada, né? Porque, assim, pensa bem, se ele já tem isso de fábrica, né? Teoricamente, ela não precisa ser lembrada, né? Mas por que será que a gente esquece disso? Não, assim, por que será que essa lei que é inata dentro de nós, que já vem de fábrica, ela não é uma coisa assim tão espontânea, né? Não é interessante isso? Assim, todos nós nascemos simples e ignorantes, né? Mas nós temos já essa lei dentro de nós, né? O que será que faz com que alguns seres consigam ouvir e outros não? Vocês já pararam para pensar nesse assunto? Não é interessante isso, né? Assim, todos nós temos o nosso livre-arbítrio, mas, assim, quando nós estávamos lá no início da nossa evolução espiritual, né? Imagina a gente lá, assim, descendo da árvore, né? Assim, somos seres lá do Neandertal ainda, né? Como que é esse despertar, né? Por que será que alguns homens acabam tendo mais do que outros essa lei espiritual? É interessante, não? Você gostaria de começar esse assunto, Benedito?
Não é interessante? Boa noite, Maria José, boa noite, Ana, sejam bem-vindas. Nós estamos aqui tentando entender um assunto assim muito filosófico, eu até diria, né? Por que será que alguns seres, que todos nós trazemos a lei de Deus da nossa consciência, né? Por que alguns acessam mais fácil isso e outros demoram mais, demoram milênios, demoram muito mais para acessar, né? Se todos nós temos o nosso livre-arbítrio, mas assim, por que será que que é tão fácil para uns e tão difícil para outros? O que você acha, Benedito? Boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas para os amigos que estão aqui pela primeira vez hoje. Acho que é o Geraldo e a Suzana, né? Não sei se tem mais alguém. Isso. A É... Áurea, sim. mas a Áurea já não é a A Áurea primeira já vez. veio outras vezes, né? É uma pergunta interessante, né? E difícil ao mesmo tempo, né? Difícil. Eu fico pensando no seguinte, né? Que eu, por exemplo, hoje, né, nessa encarnação, e acredito que já desde algumas últimas, eu sou incapaz de matar uma pessoa. Ninguém precisa dizer para mim que é feio, que é pecado, que eu vou preso. Ninguém precisa falar nada. Isso já está à pronta entrega no meu dia a dia. Eu nunca vou matar uma pessoa, né? Agora, então isso já está pronto, né? É uma das manifestações das leis morais, das leis de Deus e etc., né? Agora, se eu tiver dirigindo meu carro na rua, numa rua preferencial, onde o direito de andar é meu, e alguém cruzar, por exemplo, sabe, eu acho que eu vou ficar muito irritado naquela hora. Quer dizer, eu vou transgredir essa lei, né? Da Essa ainda preferência. não está pronta a entrega, né? Não, isso vai demorar ainda para ficar pronto, né? Então, eu acho assim que isso depende da nossa evolução, Elaine. Acho que a gente vai evoluindo parte por parte, né? Acho que em algumas partes a gente já está evoluído, e outras não, né? Então, eu diria que isso, né? E todo mundo traz de fábrica essa semente, né? Mas ela está mais desenvolvida de acordo com a evolução do indivíduo. É uma coisa assim bem interessante, né? Porque assim, imagina no primeiro momento da evolução humana, né? Aquela primeira fase, ele está todo mundo igual, né? Mas uns, eles têm mais ouvido para essa lei divina do que outros, né? E pegam caminhos diferentes nesse seu caminhar, porque todo mundo começou do mesmo jeito, né? Pensa bem, assim, a primeira encarnação como ser humano, teoricamente, toda aquela leva, ela está começando, né? Não é interessante pensar que alguns, eles aproveitam mais e outros menos essa possibilidade de crescer, né? É algo assim bem interessante, eu sempre fico pensando nisso, né? Não sei se alguém já pensou nisso e gostaria de contribuir com a gente aqui, assim, como que a lei do progresso, ela estimula esses seres bem primitivos, aos poucos irem evoluindo e ouvir melhor essa coisa que está dentro deles mesmos, né? E alguns têm mais dificuldade de ouvir ou não, né? Mas se todos somos criados simples e ignorantes, né? Teoricamente, naquele primeiro momento, todo mundo deveria caminhar mais ou menos igual, né?
que você acha, Luiz? Boa noite. Então, Elaine, eu não sei o que me ocorre aqui, assim, veio na minha cabeça, é que hoje, por exemplo, atualmente, está todo mundo assim, muito vigilante. Então, todo mundo tem câmera em casa, todo mundo está na câmera dos aparelhos celulares, etc., mas pouco conectados com a natureza e poucos conectados com o próximo. Uhum. Celulares em qualquer restaurante, etc., né? E antigamente, quando a gente não tinha essa tecnologia, né, e parece que havia uma maior conexão interior, né? Então, meus avós olhavam para o celular, vai chover, está acontecendo isso, o melhor horário de fazer isso. Eu não sei se tem a ver o que eu estou falando, né? Mas eu Sim. acho que a gente está perdendo a conexão, né? Então, por exemplo, os pais vigiam os filhos pelo celular, pelas câmeras, estão vigilantes, mas na hora do jantar está cada um com o celular, né? Então, acho que a gente vai perdendo essa conexão com a natureza, que é a origem de tudo, né? Uhum, uhum. Eu acho que sim, né? É algo que, assim, de alguma forma, essa conexão, ela é estabelecida sim, desde os primórdios da humanidade, né? E é como vocês falaram, né? Eu acho que aos poucos, de acordo com a evolução de cada um, com as oportunidades de vida, com as experiências, as pessoas vão ouvindo mais ou menos, né? Então, eu vou deixar, assim, como nós estamos em 17 hoje, olha que beleza, né? Tem bastante gente, eu não vou perguntar todas as questões para todo mundo, né? Aí quem quiser falar, pode levantar a mão aqui e falar, tá bom? Mas aí, olha só o que ele fala aqui, né? Que o homem havia esquecido e desprezado, né? Então, Deus coloca, assim, um lembrete e acaba trazendo pessoas para revelar, né? Porque, assim, a dúvida do Kardec é a seguinte, fala assim, olha, mas por que algumas pessoas vieram com uma missão de revelar essa lei de Deus, se na verdade o homem já tem isso de fábrica, né? Precisa alguém falar aquilo que você, né? Precisa falar para escovar os dentes toda a refeição, né? Mas a gente tem que falar isso para a criança, né? Porque senão ela esquece, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Assim, alguns homens vieram com essa missão de revelar, que é a questão 622, ó. Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer a humanidade progredir, né? É bem interessante isso. É, vou até parar um pouquinho a apresentação aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque, assim, a gente aprende que tem 3 revelações, né? Assim, que isso a gente aprende, assim, eu e o Cláudio ensinamos isso para as crianças, né, Cláudio, na educação infantil, né? Assim, olha, tem Moisés, tem Jesus e tem o Espiritismo, a primeira, segunda e terceira revelações, né? Mas será que foram só essas revelações, né? E será que os homens, que veja bem, a humanidade tem muitos anos, né? As primeiras civilizações têm aí mais ou menos 6.000, 8.000 anos, as primeiras civilizações, né? Mas os seres humanos, eles já estão na Terra há muito tempo mais do que isso, né? Então, será que foi apenas com Moisés que a primeira revelação começou? Fale, Áurea, querida, sua mãozinha está levantada.
Então, a senhora me abriu aqui na minha mente uma luzinha Ah, sobre essas 3 revelações. Não, eu acho que não foram só essas 3 revelações, não. E foram muito grandes essas 3, mas teve várias revelações que foram através do amor natural das pessoas, dos espíritos que vieram com essas missões, né? uhum, Temos aí São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã uhum. Dulce, né? Nossa Senhora de Lourdes. Tem muitos exemplos, né? Então, eu acho que nunca vai parar de ser reveladas a lei de amor a Deus através do amor ao próximo, né? É. Isso aí é natural de cada pessoa. É um instinto, é o caráter, é a evolução, né? Aham, aham. Como uma vez o professor Edson disse numa palestra, eu nunca mais esqueci, que a nossa evolução, a nossa de todos os espíritos que estão aqui no planeta Terra, né? É como um botão de rosa, lembra? Hum, Ele dizia assim que alguns já nasceram, alguns estão formando caule, alguns estão nascendo as folhas, alguns estão formando um botãozinho, alguns estão desabrochando e alguns já estão bem desabrochados. Então, eu acho que cada um vai evoluindo e mostrando essa lei de amor, né, essas revelações, através do amor a Deus e o amor ao próximo. Eu penso assim. sem dúvida. Acho que cada um que consegue acender a sua luz ilumina quem está do lado. É tão bonito isso, né? É uma coisa muito interessante mesmo, e vai servindo para que outros evoluam também, né? Só que tem alguns que têm um holofote, né? Tem outros que têm uma luzinha, mas não tem problema, né? Assim, cada um vai no Chico seu ritmo, Xavier, né? Chico Xavier. Tem Sem muitos, né? Muitos. dúvida, sem dúvida. Oi, Renato, fale para gente. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria resgatar acho que umas três ou 4 coisas rapidinho. Primeiro, a fala do Benedito, onde diz que, eu não sei, ele também está numa edição, eu estou em outra edição, talvez, eu não sei que edição eu estou, mas eu atingi já alguma coisa que eu me identifiquei muito com o que ele falou, né, eu não tenho conscientemente coragem, não me vejo matando alguém. Mas, agora, o que a Áurea comentou, né, pessoas às vezes estão na fase de flor, botão, caule, semente, e eu voltando um pouquinho à questão 621, tem pessoas que ainda esqueceram ou desprezam o DNA original, ou não ficou fixado ainda na essência dessa pessoa. Então, por isso a razão de ter outras pessoas que vêm justamente para renovar essa mensagem. Eu acho que eu vejo dessa maneira. Tá? É essa a minha colocação. Sim, pelo que vocês estão falando, assim, tanto a Áurea quanto o Renato, eu estou entendendo, assim, que de fato, vocês estão certíssimos, existem pessoas que já estão, de uma certa forma, numa certa evolução, né? A evolução é algo que não para, né? E que são pessoas que estão no caminho, já venceram algumas coisas e ainda tem outras tantas, muitas para conseguir, né? E, claro, ajudam quem está para trás, né? Dá a impressão que a vida é feita de uma coisa assim, que você sempre está pegando na mão de quem está em cima e está puxando alguém que está um pouquinho para baixo, né? E agora, assim, nós vamos falar, assim, de pessoas, assim,
que são espíritos muito antigos, que vieram para cá, para a Terra, para serem, não esses espíritos, vamos dizer, comuns como nós, que estão nesse processo de dar a mão para quem está em cima e para quem está embaixo, mas que são seres, assim, muito evoluídos, né? Que vieram trazer uma mensagem, que é isso que Kardec pergunta para os espíritos, olha, mas em todos os tempos teve espíritos que vieram trazer verdades espirituais, né? Quem são esses espíritos, né? Esses espíritos muito antigos, que de repente nem são do planeta Terra, vieram de outros orbes nos ajudar aqui a entender algumas verdades espirituais. Vocês conhecem, vocês teriam, assim, alguns exemplos para dar para a gente? Você tem, Eunice, algum exemplo desses espíritos, assim, muito evoluídos, muito antigos, que vieram muito antes de Jesus, inclusive, para ajudar a humanidade? Olha, eu penso que tem bastante, né? Tem os que vivem em outros planetas, tem os que viveram em Atlântida, tem... Eu não estou conseguindo lembrar os nomes, mas Sim. tem muitos, e eles vêm para a Terra para ajudar a Terra a evoluir. Então, eles vêm, dão esses puxões, se a Terra estiver preparada, né? Sem dúvida. Tem lugares que ainda não estão bem preparados, né? Aham. É isso mesmo, Eunice. Será que o José lembra de alguns desses espíritos, José, muito antigos, que funcionaram como grandes professores para nós, humildes terráqueos aqui? Tem muitos, né? Que nós estamos falando aqui, dando exemplos na linha cristã. Nós temos outros exemplos na linha do budismo, Isso. e etc. Nós não podemos esquecer do nosso Sócrates, que veio, Isso. né, preparar um pouco. Nós não podemos esquecer do nosso João Batista, que veio apresentar Jesus para o mundo. Tem muitos espíritos, assim, né? E falando aí da questão da consciência, que nós estávamos falando, né, que o doutor Benedito falou, outros comentaram, eu acho que outra coisa também que enfraquece um pouco a nossa consciência é o nosso próprio organismo humano, né? Uhum. O corpo. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, tudo é mais claro para a gente, mas quando a gente recebe esse corpo nessa encarnação, muitas coisas às vezes se apagam, fica assim meio que em nuvens, e às vezes precisa de espíritos como esses para nos lembrar dessas verdades, né? Eu posso até dizer que são espíritos lembradores. Exatamente. Esse é o meu comentário. Não, isso que o José falou é muito, muito importante, né? Tanto que, assim, todos os espíritos da grande classe média espiritual, que somos mais ou menos nós, né? Quando nós saímos do mundo espiritual para a encarnação, é algo, assim, de uma grande preocupação, né? Por isso que ficam muitos amigos no mundo espiritual ajudando a gente, né? Porque é muito difícil você encarnar. Você realmente, assim, você não lembra dos detalhes, né? E é só aos poucos que isso vai aparecendo, e aí algum espírito que já esteja lá num certo nível fala assim, meu Deus, será que eu vou repetir as bobagens que eu já fiz na minha vida, né? Então, assim, Deus, na sua imensa misericórdia, ele permite isso, né? Parece que são duas classes, assim, de espíritos, né? Uma classe muito superior, que são aqueles grandes reveladores das verdades universais, e todo o resto de espíritos na sua grande escalada evolutiva, que vão ajudando a gente
A gente ajuda enquanto a gente está no mundo espiritual, quem está ainda encarnado, aí essas pessoas desencarnam, a gente reencarna, eles que começam a olhar pela gente. Então, assim, existem muitos espíritos bons, amigos, que nos auxiliam nesse processo da vida, né, para a nossa própria evolução, e existem esses espíritos extremamente elevados, que são os grandes responsáveis por trazerem essas verdades, né? No livro Depois da Morte, de Leon Denis, e existem algumas lives na internet muito interessantes que estudam esse livro. Eu vou até colocar aqui para vocês um link para quem tiver interesse. Ele fala da doutrina secreta, né? A doutrina secreta. Essa doutrina secreta nada mais que são essas grandes verdades espirituais que vieram a conta-gota durante o período da humanidade. Começaram lá com os Vedas, né? Os Vedas que foram os anteriores dos hindus, né? Foi uma civilização assim muito antiga, né? E assim, esses espíritos, há milhares, né, de anos atrás, eles já sabiam um monte de coisa, mas eles não podiam falar isso para todo mundo, né? Por quê? Porque se eles contassem para todo mundo, ninguém ia entender nada, né? Porque é como você pegar uma criança pequena e querer ensinar equação de segundo grau para ela. Ela não sabe nem de 1 a 10, né? Não sabe nem fazer continha de mais, né? Você vai querer explicar um monte de coisa para ela. Então, esses espíritos, eles vinham e eles contavam isso, essas grandes verdades espirituais, para um núcleo que já estava pronto para receber isso, que eram poucas as pessoas. Então, olha que interessante, né? Nós temos uma religião com R maiúsculo, que é formada por verdades espirituais que são as mesmas, né? Dos Vedas, do budismo, de Zoroastro, dos egípcios, de Sócrates lá na Grécia. É a mesma religião, porque as bases são iguais, mas eles não abriam isso, eles não abriam para o povão, né? E nós, o povão, tínhamos a religião com R minúsculo, né? Que é uma religião cheia de problemas, né? Cheia de dogmas, cheia de coisas, de cultos exteriores, né? Tanto que muitas pessoas não gostam de religião, falam, não quero saber de religião. A religião já causou muito problema na humanidade. Foi graças à religião que nós tivemos aí as fogueiras na Idade Média, que nós tivemos um monte de crimes, a noite de São Bartolomeu, que foi católico, brigando matando, né? Se fosse só briga, não, assassinando, assim, protestantes. Então, muitas guerras foram religiosas, né? Se a gente estudar a história, quantas guerras teve na história que foi por causa de religião, as cruzadas, né? Então, tem muita gente que fala assim, olha, eu não quero saber de religião, religião é um horror, né? Não quero, é melhor que a humanidade fique sem religião. Por quê? Porque essas grandes verdades espirituais, quando elas passavam para o vulgo, né? Quando elas passavam para as pessoas, elas acabavam, né? É como você pegar uma água muito cristalina, muito pura, e de repente você contaminar, né? Essa água passa por um local aí cheio de lodo, cheio de sujeira, e ela chega do outro lado totalmente impura e dá dor de barriga em quem toma,
né? Então, ao longo da humanidade, foi acontecendo isso com a religião, né? E, infelizmente, muita gente atualmente não quer nem saber de falar de religião por conta dessas deturpações, né? Mas essas verdades secretas, elas foram de várias épocas, é como o José falou, né? De Buda, de Krishna, de uma série de espíritos que trouxeram. E isso, o Leon Denis ele faz um trabalho muito bonito, porque no final ele percebe que elas todas são iguais e são muito, muito parecidas com o Espiritismo, né? Então, veja bem aqui, ó, eu vou de novo aqui compartilhar minha tela para mostrar para vocês. Isso aqui. Então, veja, olha, isso aqui está no livro Depois da Morte, de Leon Denis, tá bom? Todos os ensinos do passado se religam. Uma única e mesma doutrina encontra-se na sua base. Doutrina transmitida de idade em idade a uma longa sequência de sábios e pensadores. Todas as grandes religiões tiveram duas faces, uma aparente e outra secreta. Então, essa secreta estava lá dentro dos templos, estava, né, assim, os essênios, por exemplo, eles escreveram os tais do pergaminho dos pergaminhos do Mar Morto. Alguém já ouviu falar disso? É muito interessante, porque eles falam de reencarnação, eles falam de mediunidade, não com esses termos, né? Mas a ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma. Só que isso, o vulgo, o povão, não tinha acesso a essas coisas, né? Então, para o povão, sobrava o quê? Sobrava o culto exterior, né? Porque eles não tinham condição ainda de absorver essa doutrina mais elevada, né? Mas a lei do progresso, ela vai servir para todo mundo. Então, aos poucos, a humanidade ela foi desenvolvendo, né? Então, veja, o brahmanismo na Índia, o hermetismo no Egito. Hermetismo é graças ao Hermes Trismegisto, né? do Egito. O politeísmo grego, então a gente fala assim, não, mas eles eram politeístas, né? Isso daí é uma coisa, sim, os politeístas eram o povo. Só que, assim, os grandes sábios, né, gregos, quem? Sócrates, Platão, né? Eles sabiam que existia Deus, que era um Deus maior, e os outros eles chamavam de deuses, né? Que eram, na verdade, os espíritos mais elevados, né? Que eles chamavam de deuses, né? Então, assim, aparentemente é um politeísmo, mas dentre esses deuses, eles têm um escalonamento, né? E tem um que é a causa primária de todas as coisas, né? O próprio cristianismo, em sua origem, apresenta esse duplo aspecto. Então, um aspecto mais profundo e um aspecto mais, assim, que, infelizmente, as pessoas acabam deturpando, né? Descobre-se a doutrina única. Por quê? Claro, a verdade é uma só, né? A verdade não tem múltiplos aspectos, né? Quem que está certo? Católico, protestante, judeu, espírita, budista, quem que está certo? A verdade é uma só, né? Então, esse miolo que se compõe essa doutrina, né? Que era secreta e que a lei da evolução vai empurrando para frente, e hoje nós estamos conversando abertamente. E a gente conversa muitas dessas coisas de uma forma bastante suave, até com as nossas crianças, né? Então, descobre-se a doutrina única, superior, imutável, da qual as religiões humanas
são apenas adaptações imperfeitas e transitórias, proporcionadas às necessidades dos tempos e dos meios, ou seja, são adaptações imperfeitas, porque nós somos imperfeitos, e são transitórias, por quê? Porque à medida que o progresso vai chegando, a gente vai incorporando novas verdades, e uma coisa que ficou lá atrás, né? Aquilo já não serve mais para a gente, né? Os deuses de pedra, os paramentos, as coisas, né? Assim, os cultos exteriores, né? O ensino dos santuários produzira homens verdadeiramente prestigiosos pela elevação das ideias e o poder das obras realizadas, uma elite de pensadores e de homens de ação, cujos nomes encontram-se em todas as páginas da história. Então, isso que o José falou, né? Buda, Krishna, Hermes Trismegisto, Sócrates, Platão, todos eles são reveladores, né? É claro que os hebreus também, posteriormente, com Moisés, com todos os profetas, cada um na sua época veio nos trazer uma parte dessa grande verdade universal, né? Daí saíram os grandes reformadores, os fundadores das religiões, os ardentes semeadores de ideias, como esses que eu falei, né? Krishna, Zoroastro, Hermes, Pitágoras, Platão, Jesus, e todos aqueles que quiseram colocar ao alcance da multidão as verdades sublimes que faziam sua superioridade. Lançaram aos ventos a semente que fecunda as almas, promulgaram a lei moral imutável em toda parte e sempre semelhante em si mesma, né? Então, esse tipo de coisa eu achei assim, muito interessante, porque eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Geraldo, um dia desses, né, Geraldo, assim, que o Geraldo falou assim, olha, mas eu não sou um religioso de carteirinha, assim, né? E eu achei ótimo isso, eu achei muito legal você falar isso, Geraldo, porque, na verdade, todas essas pessoas que são ali, né, assim, olha, que bate o ponto, geralmente elas têm uma parte, né? E às vezes as pessoas ficam brigando entre si para ver quem é que tem razão, né, Geraldo? Conta para a gente esse sentimento seu que é tão bacana aí. Me pegou de surpresa. do outro assunto. Você falou isso para mim. Sim. Eu estava prestando atenção no que estava se falando e, de repente, o meu nome me acordou para mim mesmo. Eu tenho realmente, eu sigo assim duas máximas que eu escutei e trouxe para mim, né? Uma delas, alguém disse, um filósofo, alguém falou, que se Deus não existisse, a gente teria que inventar, porque é a forma mais fácil de se viver, é a forma mais racional de se viver, na minha opinião, né? Porém, eu coloco que cada um constrói o seu Deus, né? Cada um tem o seu Deus. E com relação à religião, eu também usei, eu acho que ele vai lembrar que eu disse isso. Eu acho que ela nem sempre ela melhora as pessoas, mas ela ajuda sim as pessoas não serem pior, elas darem um passo além, sim. Fui coerente com o que eu falei lá, né? Sim. É uma coisa interessante, né? Porque, assim, as pessoas que se apegam, assim, na letra ali da religião, muitas vezes, elas... É isso que o Geraldo falou, às vezes isso não ajuda com que elas sejam melhores, né? Porque a verdade, ela está contida em todas as religiões, porque elas derivaram desse pessoal,
né? Ao longo do tempo é que foi sendo deturpada, né? Então, não, a minha é melhor do que a sua, isso daqui é uma coisa que está errado, isso eu não aceito. Veja, assim, tudo isso foi derivado de sábios que tinham essa religião de uma forma assim, muito superior, né? E que praticavam isso de uma forma muito interior, né? Muito interior. Não existe, assim, nessa religião primitiva, né? Nessa, o que se chama, o que era conhecida por verdade secreta, não existe culto exterior. As pessoas eram daqui para dentro, né? Então, olha que interessante, eu vou até pular aqui uma coisa para poder falar aqui, olha, dá uma olhada aqui, quais são os principais pontos de todas as doutrinas secretas, desde os Vedas, lá com Krishna, com Buda, com Sócrates, com Platão, todos eles falavam o seguinte, a doutrina secreta, ela vinha como um conhecimento universal. Denis defende a existência de um conhecimento secreto, essa doutrina secreta que é a base comum de todas as grandes religiões e filosofias, a qual desvela a ordem e justiça universais. Então, quando Deus nos manda esses grandes nomes, né, esses grandes messias que vieram antes de Jesus, eles já vieram para amaciar esse conhecimento do Cristo, né? É a verdade universal, porque Deus criou o universo, não é uma coisa que é só aqui do planeta Terra, né? Então, assim, Denis, ele defende que todas essas religiões do passado, elas se perguntavam, onde eu estou? Como eu cheguei aqui? Quem me trouxe até aqui? Para onde eu vou? Né? Qual é o objetivo disso? Né? Então, começou daí. A partir daí, desse conhecimento universal, né? Você olha para o céu, fala assim, né? Assim, onde que eu estou aqui? Né? Que tanta coisa que existe além de mim. Né? Então, além disso, essas doutrinas todas, porque isso é uma coisa universal, né? Ela traz para o ser humano a lei de progresso e a reencarnação. Por que será que a reencarnação foi retirada desse conjunto de verdades universais? Porque Buda falava de reencarnação, Krishna falava de reencarnação, sabe, vários pontos dessas religiões, os essênios, e uma série de todos eles falavam que a alma está em constante evolução, e a reencarnação é um dos meios pelos quais essa evolução se manifesta. As existências são sucessivas, permitindo o aprimoramento moral e intelectual. Isso daí é comum em todas essas revelações, né? A comunicação entre os vivos e os mortos. Em algum momento, alguém cismou de falar que isso era proibido, né? Era coisa do demônio, que não podia, mas essa comunicação era absolutamente comum nessas doutrinas secretas, né? A existência do mundo espiritual e a capacidade de comunicação entre os vivos e os espíritos, que são os desencarnados, são fundamentais para a compreensão da vida após a morte. Então, foi deturpando, e chega hoje muitos irmãos nossos que acham que isso é um absurdo, que não pode, que não mas não é, né? Isso daí é um ponto normal, né? A força do pensamento e do psiquismo.
O pensamento possui uma força poderosa de projeção, capaz de criar e destruir, de influenciar a matéria e a própria natureza íntima do ser. E isso já era uma coisa conhecida lá dos Vedas, assim, ó, quantos 1000 anos atrás, muito tempo atrás, né? E hoje a gente fala isso com uma certa naturalidade, achando que foi coisa do espiritismo. Não foi o espiritismo que inventou tudo isso, né? O espiritismo, ele veio, olha só o que ele fala, uma manifestação mais desenvolvida da doutrina secreta. É apresentada como a chave para a renovação intelectual e moral da humanidade, oferecendo uma base de certeza para o conhecimento das leis superiores. Então, o que aconteceu? Toda essa doutrina, todo esse conhecimento que estava, assim, lá dentro dos templos, das pirâmides, enfiado nas cavernas dos essênios, de repente, Jesus, né, o nosso querido governador da Terra, né, sob as ordens divinas, né, sob as ordens do nosso Pai Celestial, ele achou por bem que nesse momento, né, no século XIX, lá com Allan Kardec, já estava na hora de todo mundo conhecer essas verdades secretas que eram, né, só para um grupo restrito de pessoas, né? E aí os espíritos começaram a se manifestar de uma forma muito intensa, né, em vários pontos da Terra, trazendo de volta esse tipo de coisa que já existia há muito tempo, né? E muita gente acha que isso é uma novidade, que reencarnação é coisa de espírita, que comunicabilidade entre os espíritos é coisa do espiritismo, e não é, isso já é coisa de muito tempo atrás, né? A moral cristã e o amor ao próximo também já estava nessas doutrinas, né? É só a gente ler Platão, Sócrates, que a gente vê isso, né? A moral dos espíritos superiores, como a de Cristo, é resumida na prática do bem e na máxima, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, promovendo o afeto e o dever para com os semelhantes, né? Infelizmente, esse é o ponto mais difícil de todas as doutrinas, né? Motivo pelo qual Sócrates foi condenado à morte, né? E Jesus também, né? Então, é uma coisa muito, muito triste isso, porque muitas coisas da doutrina secreta, que isso tudo é resgatado pelo Espiritismo, e tudo isso a gente estuda com a finalidade de colocar isso dentro da gente. Não é verdade, Dulce? Você não acha também que isso que nós estamos falando tem uma conexão com o evangelho que a gente faz às quintas-feiras? Boa noite a todos. Sem dúvida. O evangelho de ontem, inclusive, falava sobre a porta estreita, que todos nós ensejamos por ela, inclusive na nossa preparação reencarnatória, mas quando a gente veste o invólucro da carne, a gente acaba esquecendo, e aí a gente vai um pouquinho lá atrás nas palavras do Dr. Benedito, quando ele diz que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, mas acontece que a gente tem o véu do esquecimento e o livre-arbítrio, que vai ser usado de acordo com a evolução espiritual de cada um. E, voltando agora para o seu assunto, sim, nós temos aí grandes nomes que nos trouxeram a mensagem de amor, o amor universal entre os homens, muito antes de Jesus. A senhora já citou vários aí, como Platão, como Sócrates, como Aristóteles, que eu também lembrei agora. Todos eles falavam do amor,
do amor ao próximo. As tradições indianas também pregam o amor ao próximo através do budismo, do hinduísmo. Nós temos aí as tradições chinesas também, o taoísmo. Todos eles pregam o amor e a harmonia com a natureza, e nós, seres humanos, também fazemos parte dessa natureza, né? E é muito importante a gente também pensar, eu estou fazendo uma viagem aqui na minha memória com toda essa explicação brilhante que a senhora traz de ensinamento para clarear assim, a nossa mente, que todas essas tradições promoveram um único sentimento entre os homens, o amor. Exato. E a partir de Jesus trouxe assim para um marco. A partir dele, a mensagem é única, porque tem a ênfase no amor incondicional e universal. Jesus expandiu o conceito do amor em todas as suas ações, em todos os seus exemplos, para um nível que não tem precedentes. Então, tudo isso traz aí uma miscelânea de conhecimento maravilhoso que deixa o coração da gente exultante. Muito obrigada, e eu estou feliz demais de estar aqui. Não, é uma coisa linda isso, né? E em todos os tempos, e em todos os lugares, Deus permite que o homem saiba, né? Não tem ninguém que possa falar no universo inteiro, né, na Terra toda, vamos dizer, né, porque nós estamos aqui, que fala assim, eu não sabia, né, porque isso é tão espalhado, em todos os locais aparecem pessoas que vão dar essa mensagem, né, e que, como a Dulce falou, que converge tudo isso nesse amor universal. Né? Então, olha que interessante aqui, que infelizmente, né, algumas pessoas falham, né, quando vêm trazer isso. Claro, somos imperfeitos, né, não são só seres, não é muito fácil você reencarnar como a gente estava falando, né? Então, esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se muitas vezes através de falsos princípios? Infelizmente, sim, né? Infelizmente, vêm seres, reencarnam aqui com uma tarefa e falham, ó. Mas alguns que não eram inspirados por Deus e que se atribuíram a si mesmo por ambição, uma missão que não tinham, certamente os fizeram extraviar, né? E vão responder por isso. Imagina você vir aqui, ser um líder e levar um monte de gente para o buraco, né? Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. Então, sempre aproveita, né? Deus sempre aproveita o melhor das criaturas, ainda que algumas vezes tenha falhas, né? E qual é o caráter do verdadeiro profeta? Olha só, isso é para a gente lembrar muito, né? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E aí tem essa frase de Jesus, né, em São Mateus: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces, né, lobos vorazes e, enfim, conhecê-los-ei pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo, né? Então, isso é uma coisa, assim, bem interessante, né, pai? É algo que a gente precisa tomar muito cuidado
com coisas que a gente vê, com coisas que a gente lê. E esses falsos profetas hoje em dia, na internet, o que você me fala sobre eles? Boa noite a todos. Olha, filha, eu acredito que, de acordo com a evolução de cada ser, a pessoa se apresenta como é. Porque as palavras nós podemos fazer, podemos nos exprimir da forma mais bonita possível, podemos enganar a todos, falando bonito, colocando as frases que impressionam, mas o comportamento de cada um é o mais importante. Às vezes nós nos deixamos influenciar pelas palavras que outros se dirigem a nós, né? Mas nós devemos estar sempre atentos no comportamento, aquilo que as pessoas realmente são. E não devemos agir como hipócritas. Devemos procurar sempre fazer aquilo que o nosso coração manda. Nós devemos nos colocar numa posição sempre de honestidade, de sinceridade, e não enganar ninguém, porque as pessoas que têm uma visão profunda do ser humano identificam na gente as coisas que nós falamos, mas não fazemos, né? É isso. Exatamente, né? E aí, eu vou encerrar aqui antes, com o último slide aqui, e depois eu queria ouvir quem não falou ainda. Deixa eu só passar mais esse aqui, ó, porque esse é uma das coisas mais importantes que a gente vê aqui, essa questão 625, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece ele como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, o tipo mais perfeito vê de Jesus, né? Bom, como já está bem perto da hora da gente terminar, eu gostaria... Mãe, você gostaria de completar alguma coisa, querida? Boa noite a todos. Olha, eu acho que já foi falado tudo que deveria ter sido falado. Orlando expressou muito bem, todos se expressaram muito bem, e de fato Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Exato. Jesus é o nosso modelo a seguir. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas se iludem, né? Elas acham que porque elas vão à missa todos os domingos, porque vão ao centro espírita 2 vezes por semana, enfim, porque fez uma ou outra caridade, ela já está quites, né, com o que Deus espera. Mas Deus espera muito mais de nós.
né? Deus espera que nós não só não façamos o mal, mas como façamos o bem. E então nós devemos sempre nos lembrar disso, dessas lições de seguir o mestre, né? E eu acho que era isso que eu tinha que falar, não dá mais para falar muito, porque nós já estamos ultrapassando o horário, né? Isso aí. Eu vou pedir para a tia Florinda também fazer as suas considerações, querida. Desse assunto tão bonito, né? A senhora gostaria de falar alguma coisa? Oi, Helena, então, boa noite a todos. Foi muito esclarecedora, gostei demais. Estou quietinha aqui assistindo, muito legal escutar nossa professora querida falar. Não é professora, não. Todos falarem, né? Todos os professores aí. Todo mundo contribui, né? Eu acho que a doutrina espírita, ela é assim, é como Jesus disse, eu vou, mas não vos deixarei sozinhos. Então, ele mandou a doutrina espírita. A doutrina espírita é ciência, né? Filosofia. Então, é maravilhoso, né? Ter essa doutrina maravilhosa que Jesus nos mandou. Obrigadão, gratidão. Isso foi uma grande contribuição, né? Lembrar do Consolador Prometido, né? Verdade. Ana, a senhora gostaria de comentar rapidamente alguma outra coisa? Abrir o microfone? Abriu. Pode falar que nós estamos ouvindo. Nossa, a aula foi maravilhosa, um aprendizado incrível. Gostei muito de todos os comentários, mas Jesus é o nosso guia, é o nosso Pai, é o Todo-Poderoso. Temos que seguir os seus caminhos. E é assim. Obrigada. De nada, obrigada, pessoal. Vocês são muito maravilhosos. Obrigada. Zezé, querida, que bom te ver aqui. Você gostaria de fazer algum comentário? Não, querida. Só quero agradecer todo o aprendizado aí. Eu que agradeço a presença. Suzana, que bom te ver aqui. Você gostaria de comentar alguma coisa do que foi falado? Sobre essa coisa inata que nasce em nós e nós não lembramos, me vem à mente, eu pequena, eu já frequentava o espiritismo, mas por causa da groselha, né? Vamos dizer o bolo, a groselha, porque éramos pequenos. Na adolescência, eu fui obrigada a fazer a primeira comunhão pelas minhas tias católicas e eu não acreditava em Jesus. Eu achava que era uma história da Igreja Católica. E quando comecei a estudar, né, na Grécia, e que veio a verdade nos livros que Jesus existiu, que ele teve a passagem na Terra, tal, que eu passei a acreditar em Jesus, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que Deus faz. Ele nos coloca a ideia, mas ele precisa que nós, com a nossa consciência, com a nossa evolução, a gente escolha acreditar ou não, seguir alguns caminhos e outros não, né? E hoje, né, agora finalizando com Jesus, que Jesus, tudo que ele nos ensinou, a gente ainda não temos a capacidade de fazer no nosso dia a dia, porque ele fazia isso no dia a dia dele, no momento, e a gente faz, sim, pelos ensinamentos, mas às vezes no trânsito a gente não lembra. Então a aula foi isso, foi essa nossa evolução, nosso crescimento, e hoje a gente está aqui aprendendo muito mais, né? Mas como Jesus como o nosso guia. Muito obrigada, viu? A aula foi fantástica. Bom,
Eu vou pedir para o Cláudio, então, eu acho que eu já convidei todo mundo, né? Alguém não falou nada? Eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo. Mas eu vou pedir para o Cláudio, então, Cláudio, fazer as suas considerações aí, o seu resumo, e encerrar para a gente com uma prece, pode ser, querido? Oi, boa noite a todos. Posso sim, mas fazer uma prece, né? Porque o pessoal já falou tudo. Você gostaria de falar alguma outra coisa que você acha importante, que não foi falada ainda? Eu acho que o pessoal falou tudo. Eu tenho um pensamento só assim que, para mim, essa coisa de que esse conhecimento todo das leis divinas, ela está dentro da gente, não é uma coisa literal, assim, né? Ela não é uma coisa inata, assim, a gente tem o potencial de aprender, né? Todas essas leis, né? E a gente vem aprendendo, né? E os mensageiros, os professores vêm para ensinar a gente. E aí cada um aproveita do seu jeito, né? Como numa escola, né? Cada um aproveita a lição do professor de um jeito. Para nossa sorte, Deus é bom. Sempre manda para mais professores. E a gente vai aprendendo, né? E Jesus foi o principal professor que veio até a Terra, né? Ensinar para a gente, né? Então não é que a gente já tenha todas as leis dentro da gente, a gente não pratica porque a gente é mal. Não é isso, né? A gente está aprendendo, né? E a gente vai aprender com o tempo, né? Assim, a gente chegou até aqui, não é o nosso final, né? Aqui é só uma partezinha do nosso processo evolutivo, né? A gente ainda vai aprender muito, né? Perfeito, Cláudio. Acho que o Cláudio, como sempre, tem umas considerações maravilhosas, né? Porque é exatamente isso, né? A gente tem o alfabeto dentro da gente, né, Cláudio? Mas a gente precisa aprender a escrever as palavras, né? Sim, com esse alfabeto. É perfeito isso, viu? Muito obrigada pela sua brilhante conclusão aí. Então, eu vou fazer uma prece, tá bom? Então, vamos todos juntos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais esta oportunidade que todos recebemos de aprendermos juntos um pouquinho mais sobre as leis divinas, sobre a evolução que cada um de nós tem dentro de si e está se envolvendo. Felizes por esta oportunidade, nós então encerramos este trabalho dessa noite, orando como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois vossos são o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Assim seja. Muito bom. O José está falando, os espíritos reveladores provavelmente estão felizes pelo nível dessa reunião, ainda no mundo de provas e expiações. A gente espera que sim, né? Eu quero agradecer muito, quero agradecer a todos vocês, quero agradecer principalmente o Cláudio, que sempre dá um fechamento maravilhoso aí nas nossas reuniões, e esperar todos vocês daqui 2 semanas de novo. Muito obrigada, uma ótima noite, um ótimo final de semana para todos nós. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Fiquemos em paz.